de ver, né? E como é diferente também, né? Porque teve uma primeira leitura, depois na segunda leitura já foi uma outra percepção, né? E acho que foi, Gabi, e acho que foi bem, bem bacana, assim, né? De ver esse movimento também, assim, né? De um olhar e depois outro, assim, né? Porque as pessoas ficaram responsáveis por algumas partes. E aí eu vi que faltou a última parte, a terceira parte, né? Mais ali ligada à educação. E a parte final. Aí não sei, eu estou aqui disponível. Foi muito bom de ver até o movimento do texto. O Rubens captou, né? Esse texto demorou uns 4 anos para sair, na verdade, Rubens. Porque ele começa como, na verdade, uma palestra que eu dei num evento de dança e teatro na Universidade Federal do Ceará. Começa assim com uma ideia ainda não muito clara do que é. Aí depois eles pediram para escrever um texto, que ia sair um livro, aí eu escrevi o texto, mandei, aí eles gostaram do texto, mas o livro nunca saiu. Aí eles disseram, mas tá legal, tá muito legal o texto, eu acho que as pessoas precisam ouvir isso que você está escrevendo e tal. Aí eu disse, então eu vou tentar publicar em outro lugar, né? Aí eu mandei para pensar a prática. Aí tinha um caráter mais de ensaístico, como você percebeu. E aí eles pediram que ensaio eles não publicariam, né? Aí encerraram a avaliação, aí eu mandei de novo como uma pesquisa bibliográfica, né? Dando mais clareza, assim, de pesquisa bibliográfica. E aí teve ainda uma volta, você falou disso num dos coisas. Teve uma volta ainda para mim, aí eu deixei algumas coisas mais claras, o problema, digamos assim, mais claro para poder ser publicado. Foram 4 anos para sistematizar assim, esse texto, no mínimo. Assim, foi em 2016, eu acho que eu fiz essa palestra, saiu o texto agora, é isso mesmo, foi mais ou menos isso. E com a contribuição de muita gente também, né? O pessoal lá do Ceará leu, a revista leu 2 vezes, né? A Pensar a Prática, uma colega minha de trabalho também. Então, muitos intercessores, né, Rubens? E novamente aqui, porque aqui a gente leu ele várias vezes também, né? Acho que eu mandei os links para você das discussões que nós fizemos, somente nós. Mas a Juliana, que está aqui no grupo, ela também trouxe uma professora dela. Eu não vi. Esse vídeo foi para uma outra direção a discussão, né? Mas ela nos ajudou a entender as referências que você traz da dança, que a Ju tinha conhecimento, mas nós outros aqui, acho que a Gabi também, mas nós outros estávamos boiando, né? Na Laban, que é isso, né? E aí essa outra professora ajudou com essas referências modernas e tal, né? Então, assim, acho que já é o 4º encontro que a gente está no texto, na verdade, encerra com a autora, né? Legal, assim, acho que é o momento de alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que ficou por parte deles, eu acho que é o momento. Mas antes de passar, Adri, o que você achou dos vídeos? A gente chegou perto da discussão do texto, era aquilo mesmo? Ou tem algum conceito central que a gente não captou ali? Não, eu entendo que, assim, né, eu vi essa discussão até a parte 2, né, que aqui você introduz, e depois acho que é a Juliana e o Paulo que apresentam aquela parte que eu achei muito bacana, assim, né, de como vocês viram. Eu acho que, mesmo na discussão, vários elementos, eu anotei um monte de coisa aqui, né, mesmo na discussão, eu acho que teve vários elementos que foram levantados. Eu acho que, não sei se foi o Paulo que ficou com uma dúvida sobre sobre aquele jogo ali em relação ao que é o texto pedagógico, né? E porque essa ideia, né, de educação como experiência digamos, uma aproximação pedagógica sobre o processo de ensino-aprendizagem, né, digamos assim. E que o La Roça vai chamar isso, né, ele vai dizer que, na verdade, o texto pedagógico é um estilo literário, ou seja, quando a gente tem um olhar pedagógico sobre a coisa, a gente está mudando a coisa, né? A gente está produzindo uma outra coisa, né? Mas ele traz uma
uma dúvida ali no final sobre isso, né? Mas o que o La Roça vai dizer é que o próprio texto, ou seja, no caso aqui o nosso texto é a dança, né? O próprio texto tem em si, ou carrega em si, as possibilidades de subverter os nossos próprios discursos pedagógicos, né? Então, é um jogo de ação de um sobre o outro o tempo inteiro. O discurso pedagógico não é ingênuo, né? Ele é em si um texto, né? Então, hoje em dia, inclusive, se fala como sendo um estilo literário, ou seja, né? O discurso pedagógico é um estilo considerado um estilo literário. Então, ele age sobre aquilo, né? Os textos. Porque isso está no livro do La Roça, está no livro do La Roça, no Pedagogia Profana, né? Onde ele vai falando dos textos do romantismo alemão. Eu não sei se você conhece esse livro, Rubens? Pedagogia Profana, do La Roça? Então, a única coisa que eu li do La Roça é um texto dele que está no Sujeito Foucaultiano. Ah, tá. Não, então, mas é que ele ficou com essa dúvida e eu achei bem bacana e acho que é bem importante também, né? Porque a gente lida com, por exemplo, quando a gente lida com cunho cultural, a gente está lidando com um discurso pedagógico, né? Que vai agir sobre os textos, sobre os arquivos, sobre aquilo que a gente está se debruçando, né? Mas essa dança, digamos assim, que é o nosso texto aqui, né? Essa dança também vai agir sobre o currículo cultural, digamos, né? Sobre o discurso do currículo cultural. Como essa dança também vai agir sobre a ideia de educação como experiência. É isso que está lá no finzinho do texto eu não sei se foi o Paulo que trouxe essa dúvida, que eu achei bem bacana, né? Bem bacana. É um paradoxo, digamos assim, mas é essa ação, né? É essa ação o tempo inteiro de um sobre o outro, né? De o que Deleuze vai chamar das ressonâncias, né? Na verdade, você está agindo sempre um sobre o outro e isso vai criando ressonâncias. Mas, enfim, isso foi uma das coisas que me ficou. Mas eu achei a leitura assim, eu disse, nossa, então tá claro, então tá claro. Porque mesmo para quem é de dança, não é tão fácil esse texto. Assim, mesmo para quem é, digamos, da dança, ele não é assim tão fácil e tão óbvio, né? Nós não achamos fácil, não. Nós destrinchamos em pedacinhos, né? A gente foi estudando ele, juntou várias pessoas aqui, né? Eu mais acostumado com a leitura da filosofia da diferença, o Paulo, o Helder, a própria Gabi. A Gabi, a Juliana e a Júlia vieram com conhecimentos de dança. Não foi fácil, não. Foi difícil, assim, compreender. Por exemplo, eu apresentei um pouco dessa ideia, né? Um pouco dessa ideia há 2 semanas atrás, num grupo de pesquisa de educação física, mais ligado à estética e à filosofia e tal, e ficou um pouco assim, né? Porque, na verdade, esse texto, ele apresenta uma ideia que eu desenvolvi um pouquinho mais no relatório de pesquisa e agora mais num texto que eu produzi para tentar ver se sai como livro. É uma ideia que está no André Lepec, é uma ideia que, de certa forma, está na Sabes, que eu cito aí. É uma ideia que é assim, que eu estou chamando de a dança que não se movimenta, mas move. Né? Por conta dessa ideia do sujeito moderno automotivado, né? E aí não foi tão fácil assim de compreender o que era essa dança que não se movimenta, mas move, né? Mas aí quando vocês vão lá para a discussão sobre ontologia e axiologia, é isso, né? A pergunta não é tanto o que é essa dança, mas o que essa dança pode. E ao perguntar o que a dança pode, a gente está perguntando como é que ela move, né? O que ela move, como é que ela pode mover os corpos, os mundos, né?
as subjetividades, etc. Então, quando eu disse, eles sacaram que estava aqui, né, nessa mudança da ontologia para a axiologia. Achei super legal, assim, acho que foi a Júlia, né, que falou disso. Achei super, super, super legal. E outra parte, assim, né, também que eu vi que ficou mais difícil, e que eu já falei que é essa ideia uma das ideias do La Roça, que é essa, né, que a dança é um texto, digamos assim, e que que essa dança, que não se movimenta mais move, é um texto, e que a dança como experiência é um discurso pedagógico, e que um age sobre o outro o tempo inteiro. O outro é essa ideia da dança da educação como experiência, que está aqui, ó, nesse livro, Rubens. Tremores. Na verdade, veja, o La Roça, em 2002, pelo menos aparece esse texto para a gente, da educação como experiência, é um texto de 2002, num artigo, né? Mas esse aqui é um livro inteiro, ó, escrito sobre a experiência. Aí aqui ele vai desenvolver bastante a ideia de experiência, uma ideia de língua, que a experiência precisa de uma língua própria, tem uma série de coisas que eu acho que é bem... Como você diz, ele é um nietzschiano, né? E o que ele vai dizer, por exemplo, no livro dele, de Nietzsche e Educação, é que não importa o que Nietzsche falou, importa como Nietzsche falou. E isso é o jogo dessa produção da experiência e da vida, e desses encontros, né? Adriana. Ele tem um livrozinho chamado Nietzsche e Educação, o La Roça. Não sei se você já viu, Rubens. Esse eu tenho, mas eu acho ele muito difícil. Eu tentei pegar ele para ler várias vezes, já me falta base em Nietzsche, né? Porque ele não faz um lance didático igual da coleção, né? Você pega essa coleção, o Veiga Neto é super didático, o Silvio Galo em Cundeleuze é didático, o La Roça vai lá e te fode, né? Ele não aí eu fui ler aquele livro, mas aí eu peguei o Assim Falou Zaratustra do lado, né? Aí ele falava lá uma partezinha, eu nunca consegui ler, o Assim Falou, né? Eu nunca consegui ler Nietzsche, eu acho super difícil. Aí ele vai falando, eu peguei o livro e fui lá, aí você vai compreendendo o que ele está tecendo ali junto com, né? Uma boa dica, então, vou tentar de novo. Com o autor, eu juro que fiz assim, e foi fluindo, assim, foi fluindo. Diz qual é... O Paulo ia te fazer uma pergunta, acho. Acho que não é uma pergunta, mas eu fiquei feliz com algumas colocações suas. Primeiro, a intersecção que você faz com Nietzsche, porque em um momento do texto você fala de uma contaminação. Aí esses dias eu anotei essa palavra, eu e o João, e eu estava discutindo com o João. E eu peguei o livro do Nietzsche, A Filosofia, do Deleuze, para ler, e naquele Nietzsche, A Filosofia, ele abre uma discussão do corpo com as forças, e a composição com as forças. E eu pensei, poxa, eu vou trabalhar esse conceito de contaminação, né, junto com Nietzsche, A Filosofia, vamos ver o que eu tiro dali, né, o que eu consigo observar, o que eu consigo movimentar, que dança eu faço, né, a partir disso. E com isso, com o Nietzsche e a filosofia, eu percebi que tinha muitas conexões, poderiam surgir dali muitas conexões. E quando você trouxe, né, o Nietzsche para discutir, me parece que o que coloca em jogo, em campo, né, na experiência da dança, primeiro é o corpo, né? Então, quando você joga, você parece que em um determinado momento do texto, você traz uma discussão que ela provém, primeiro, de academias de dança, né, de professores super conceituados, de professores que revigoraram métodos, estratégias, apostilados, escolas de dança, e você, no final, você fala, peraí, gente, vem mais próximo aqui. Você vai lá, sai da BNCC, pega toda aquela discussão e fala, vem um pouquinho mais próximo. A gente está conseguindo sentir a dança na imanência ou no nosso processo de vida? O corpo está conseguindo registrar a sua experiência nesse processo que é dança? Porque, assim, né, num processo pedagógico, a gente consegue abordar a gente consegue iniciar da maneira que a gente quiser, como uma pessoa aprende. Então, eu vou começar, falo que educação física, eu começo pela cultura, eu começo pelo movimento, eu começo pela... Então, vamos aprender o movimento primeiro, para depois aprender o que é som,
o que é lateralidade, ou nós aprendemos o que é a música em determinada região do país. Mas espera aí, qual é o transe da dança para aquele corpo? O que você dança? Como você dança? Aí, comentando que eu fiz conexões com o livro do Nietzsche e a filosofia, na parte que tem uma partinha lá que chama O Corpo. Ele vai pegar lá as conceituações das forças, né, e vai fazer uma discussão. Quando eu olhei esse trecho da contaminação, imediatamente eu fiz essa conexão com essa parte lá do livro. E ele fala justamente que quão empobrecedor talvez, e você talvez tenta aproximar esse ponto, partir de um princípio. O princípio seria uma única força da experiência. Por exemplo, você fala do sujeito motriz, né? Eu vejo isso, né? Vamos partir do movimento. O que é isso? Isolar, não, sujeito motriz ou sujeito motor, né? Isolar a uma questão físico e motora, músculo-esquelética, ou uma pedagogia do movimento, a experiência do corpo, que é uma experiência do corpo, tá? Então, isola. Ou ainda, a partir da música. Eu acho que esse hábito está em mim, que dançar é ter música. Então, passamos de que dançar é ter música. E aí, né, eu venho discutir com você agora essa questão do movimento do não mover. Porque eu chego numa ideia, eu chego numa conclusão, no meu trabalho que eu fiz com a aprendizagem motora, que muito da ideia que a gente transforma, que a gente formula, ela cria um movimento para a própria experiência do corpo. Ela acaba sendo a motor ali, ela acaba figurando o próprio sujeito em caixinhas de movimento. Então, vamos fazer determinadas ações para que chegamos a algum lugar, para que tenhamos alguma conclusão. E essa conclusão não é um texto, essa conclusão pode ser uma conclusão do corpo. Esse corpo vai se mover desse jeito, ou vai chegar a expressar-se desse jeito, ou vai conseguir uma apresentação no final da escola, vai conseguir discutir, vai conseguir gostar de funk, vai conseguir dançar funk, por exemplo. E aí, chega nessa coisa de que é um movimento, um falso movimento. Deleuze chama isso no antiédipo lá, né? Que incrementa um falso movimento ao movimento da vida, que é muito mais complexo, muito mais desviante do que propriamente um movimento crescente, né? E quando você chega com essa ideia da contaminação de uma música, de uma dança, quer dizer, olha aí, que vem pela contaminação dos corpos, eu me verifico a pensar isso, né? Essa discussão do micro, né? Você parte lá do macro, de sujeitos que na dança tinham nomes gigantes, de um conteúdo da BNCC, que tem regras, normas, direcionamentos para a prática educativa, e você traz o corpo para a discussão, né? Então você vem, parece que essa contaminação da dança, ela vai passar por forças de, primeiro, restrições, né? Porque o que pode um corpo que dança que eu posso, que dança que eu não posso, e isso não é respondido por, acho que, nenhum material escrito, mas pela própria imanência, né? Então, por isso que você entrega pistas no finais, não direcionamentos, né? E outra também, que adentra bastante, é você ter quebrado com a cinética, com essa ideia do sujeito movente, né? Isso me chocou bastante, porque você fala assim, explode a ideia do sujeito movente, sujeito cinético, né? Tem que se movimentar, você tem que se mexer para gastar energia, você tem que se mexer porque é preciso, estamos precisando. E algumas vezes isso vira um movimento em falso, né? Uma rotação em círculos eternos no mesmo lugar. Aí eu queria que você comentasse um pouco isso, o que você acha dessa observação. Então, obrigada, Paulo. Eu não sei se... porque eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu conversando isso com o Paulo é bom para todo mundo, beleza? Beleza? Então, sim. Tem dois conceitos grandes ali, né, que não são meus, tá? Nenhum desses conceitos são meus, e estão lá os autores, onde é que eu tô bebendo, né?
essa ideia de contaminação, ela aparece, né, contaminação e articulação, ela aparece no texto de uma autora que analisa os trabalhos de alguns coreógrafos contemporâneos, entre eles um que eu gosto muito, que é o Javier Leroy. E ele aparece primeiro num artigo meu que eu escrevo, justamente sobre um trabalho desse Javier Leroy. Eu analiso esse trabalho do Javier Leroy, e o que eu uso? Eu assisti a peça, eu vi o próprio Javier analisando a peça, né, conversando sobre essa peça, e eu peguei uma autora que estuda o Javier Leroy, que é a Petra Sabis. E aí, essa noção de contaminação e articulação aparece na Petra Sabis, porque ela vai dizer assim, né, essa dança que vai se produzir ali no final do século XX, início do século XXI, né, que você analisou quando a Júlia fez a relação com o dadaísmo, e você fez a relação com a assignificação no dadaísmo, né? Essa dança, ela caminhava por aí, né? E ela caminhava por um processo de assignificação do próprio corpo, ou seja, bom, o Lepec vai falar do corpo como coisa, enfim, né? Então, ela caminhava por um outro lugar. E aí a Petra Sabis, junto com outros autores, vai dizer, a gente não pode usar... né? A gente não pode usar os critérios e os princípios de outra dança para analisar essa. Porque o que aconteceu foi, né? O que aconteceu, o que marca uma dessas discussões é que um desses coreógrafos, que é o rei da assignificação, que chama Jérôme Bell, vai se apresentar num festival de dança, e um cara que está na plateia sai... Eu acho que é ele sai da apresentação do espetáculo do Jérôme Bell. Eu acho que é o The Last Performance, que é um espetáculo do Jérôme Bell. Ele sai e ele processa o festival, porque ele diz que pagou para assistir dança e aquilo não era dança. Porque ele não via ali pessoas saltando para cima, para baixo, se movendo ritmicamente com música ou sem música. Então, como ele não via isso, aquilo não era dança. Então... eu estou usando os critérios de uma maneira de pensar a dança, que é essa dança em torno do movimento, que é quando a dança ganha esse estatuto, né? O movimento ganha o estatuto de ser o centro da dança, e aí o André Lepec fala disso a partir de um outro autor, né? Que é ali com a dança moderna, que o movimento vira, né? Dançar é movimentar-se, com o próprio Laban é isso, né? Dançar é a possibilidade de manipular movimento, por isso qualquer corpo pode dançar, né? Qualquer pessoa pode manipular os seus movimentos. Então, eu uso esse critério para olhar um outro tipo de dança que tinha feito uma série de rompimentos, né? E que não dava conta. Então, a Petra Sabis vai dizer, a gente tem que encontrar outros critérios e outras maneiras de olhar para isso. E aí, ela traz a noção de contaminação. O que ela está dizendo? Produzir dança é relacional, né? Não é imitativo, não é um somatório de coisas. É relacional, né? Eu tenho música, corpo, chão... tenho movimentos, e isso um vai contaminando o outro, um vai agindo sobre o outro. É nesse sentido que ela traz a ideia de contaminação como um processo, né, geracional, e da articulação como um processo composicional, ou seja, eu vou usar a articulação para poder compor dança a partir desse processo intenso de ação de um sobre o desses elementos, né? Da ação desses elementos de uns sobre os outros. É nesse sentido aí que ela vai pulsar, né? E aí, quando você relaciona com Nietzsche, é nesse sentido, uma série de elementos que estão ali e forças que estão ali o tempo inteiro agindo uns sobre os outros. Por isso ela vai chamar, né, da contaminação como um processo geracional da dança. Dança é relacional. Né? Acreditar que a dança se parte do movimento, acaba partir do movimento, no caso dessas pessoas mais fundamento da dança, né? Você acha que acaba criando uma relação muito reativa com a dança, com a dança? Reativa em que sentido? No sentido de representar o que é uma dança, o que é o que não é uma dança. Como você vê isso, tipo, na dança mesmo?
Então, essa é a outra questão, né? Essa é a outra questão que se coloca. Essa dança, né? Essa dança que ele fala do isomorfismo, né? Dança-movimento, ela estava dentro ali do todo o processo da dança moderna, muito relacionada à significação, né? Essa ideia de representação e significação. Essa dança estava... Essa daqui não, ela está rompendo com esses elementos. Ela está, digamos, eu não gosto nem de falar, mas ela está deslocando, né? Eu prefiro, porque romper tem uma ideia, assim, de ação e reação, que eu não acho que é isso que acontece. Eu não acho que é isso. Eu acho que você está propondo e produzindo outras coisas e você está deslocando, né? Isso. Bom, isso está em outros autores também que vão falar disso. Então, essa dança estava muito relacionada a isso, né? E aí, ao ir propondo esse deslocamento, o que eu via, e aí foi uma observação muito empírica, que depois eu encontro nesses autores um caminho para sistematizar, uma observação muito empírica, é que havia um deslocamento dessa ideia de movimento, né, para corpo, ou seja, dentro da própria linguagem de quem faz dança, quem aqui faz dança, né, quem faz dança moderna, contemporânea, etc., o que a gente procurava nos anos 80, 90, era uma pesquisa de movimento. A gente falava muito de pesquisa de movimento, né? Vamos fazer uma pesquisa de movimento. E a própria dança moderna, de certa forma, criou léxicos de movimento, ou seja, criou um vocabulário de movimento. Se eu pegar a Martha Graham, né, Paula falou disso, digamos, a dança moderna que a gente conhece bastante é a da Martha Graham, né, porque se caracterizou, mas você tem o Merce Cunningham, apesar dele trabalhar numa perspectiva muito abstrata de movimento, mas ele cria um léxico. Você tem Doris Humphrey, com a técnica Humphrey-Limon, você tem outras que vão ali se... embora a dança, digamos, a dança moderna alemã não vá fazer tanto essa ideia de léxico de movimento, mas Laban faz um estudo do movimento. Como é que eu produzo o movimento? Como é que, né, ele faz um estudo analítico do movimento, né? Como é que eu respondo às questões da dança, quem dança, o que dança, como dança, onde dança, com quem dança, etc., a partir do movimento. E isso também foi uma apropriação muito pedagógica de Laban, que eu hoje em dia chamo de Laban pedagógico, porque Laban tem uma produção maior que isso, assim, mas se faz todo ali em torno, certo? Tanto é que essas são as técnicas e tal. Só que você vai vendo essa outra dança aparecendo, né, que é uma dança que aparentemente não se movimenta, né, porque as pessoas começam, por exemplo, esse espetáculo tem um espetáculo do Jérôme Bel, que chama Jérôme Bel, que eles só andam eles andam, não fazem nada, eles se tocam, não tem nada disso. O The Last Performance, ele faz um trechinho só de uma coreografia de uma coreógrafa alemã, enfim. Aí estou se chamando isso de não dança, porque ninguém se movimenta, como esse cara que processou o festival, né? E aí você vê um deslocamento por dentro da própria dança, as pessoas param de procurar movimento, param de procurar um léxico, né? Começa a aparecer uma série de técnicas que se volta, né, para um conhecimento maior do próprio corpo, e do corpo em relação à gravidade, o corpo em relação ao espaço, uma série de pesquisas, né, de técnicas corporais que tem o corpo como centro, e não mais essa perspectiva de criação de movimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Tem uma coisa que chama contato e improvisação, que eu acho que quem é aqui da dança deve conhecer. Contato e improvisação, conhecem? É uma técnica que se desenvolve aí a partir dos anos 60 com Steve Paxson e Lisa Nielsen. O Steve Paxson era um bailarino de Merce Cunningham, que é um coreógrafo lá da dança moderna, que criou um léxico, etc. Mas como é o nome dele? O Steve Paxson era também um faixa preta, ele era um acamá preto né, ele tinha um acamá preto, ele era uma faixa preta de Aikido, né?
Então, ele vai criar uma dança que o que ele procurava, né? O que ele diz que ele procurava? Qual é o corpo que vai aparecer de uma relação de encontro de dois corpos? Isso é o princípio do contato e improvisação, né? Então, ele vai começar a fazer experiências de contato entre dois corpos. Se você olhando, né, os primeiros filmes do contato e improvisação, parece uma luta, assim, vão os dois, e como é que a gente, né? O que um corpo provoca no outro, fica o tempo inteiro isso, né? E o que eles queriam saber não era que tipo de movimento aparece daí. Era a relação de dois corpos, espaço e gravidade. Então, como é que a gente cai? Sabe como é? Então, a ideia não era que movimento vai aparecer daí, mas que corpos vão se produzir aí nesse encontro de dois corpos com o espaço e a gravidade. Então, tem esse deslocamento do movimento para o corpo, né? Do ponto de vista até técnico, de como eu vou produzir esse corpo para dança, sabe? Como é que eu vou produzir agora os dançarinos? Como é que... Entende? Então, eu percebi isso muito empiricamente, que começa na minha pesquisa de doutorado, porque eu fui observar 5 professores de dança, licenciados em dança, dando aula em escola, certo? E aí eu fui pesquisar métodos e não sei o quê, de como eles ensinavam, qual era a melhor maneira, e eu olhava para aquilo e eu... diário de campo, anotava tudo, não sei o quê. Eu tenho uma habilidade muito grande, por exemplo, eu assisto uma aula, eu sou capaz de escrever tudo que a pessoa fala, né? Se o Rubens... Outro dia eu mandei para ele a gente assistiu uma live de uma filósofa, né, uma estudiosa lá da filosofia, eu anoto tudo que a Mariana fala, eu consigo, assim, enfim, então eu ia lá e escrevia tudo. Quando eu ia analisar, que eu queria ver os métodos e a dança que se ensinava e não sei o que, eu disse, mas só se fala de corpo aqui. Ninguém dá aula de dança, eu não via ninguém falar de balé, de dança moderna, não, frente, trás, eleva o braço, abaixa, flexiona, não sei o quê. Assim, eu disse, tem alguma coisa estranha aqui. Isso foi minha tese tem alguma coisa estranha que todas as metodologias que eu estudava sobre como ensinar dança, né? Eu vou fazer uma classificação aí de metodologias subjetivistas, objetivistas, interacionistas, não sei o que, isso nos anos 90, faz tempo. Não dava conta dessa ideia de dança como corpo. E ali eu já apresento essa ideia. Eu falo dos corpos da dança, né? Eu falo da dança como atividade, como exercício, por exemplo, tem lá, dança como exercício, ou do metacorpo ginástico. O que eu estou dizendo ali? As pessoas queriam dançar, mas elas faziam aula de ginástica, era abdominal, polichinelo, mas ninguém dançava ginástica, elas iam dançar outras coisas, por isso eu chamo de metacorpo. Então eu comecei a ver, né, que existia ali naquelas formas de ensinar a dança, na verdade, o que estava se produzindo ali eram corpos, entende? Era isso. Então, isso foi muito empírico, né? Eu me lembro, eu fui diretora de um centro de formação em artes cênicas, então eu observava os grupos de teatro ensaiando e os de dança ensaiando. O discurso era completamente diferente, né? Os de dança só falavam de corpo, espaço, corpo, tempo, espaço, corpo. Era o tempo inteiro. Os de teatro falavam de outra coisa. Eu dizia, tem uma coisa aqui. E nisso essa dança também estava se produzindo, e aí eu consegui organizar e sistematizar isso mais claramente agora, a partir desses estudos e sobretudo, da produção do André Lepec, né? Quando ele, pronto, o outro grande conceito que está lá também, que aparece lá, me chega através do André Lepec, né? Que é através desse livrozinho aqui, ó, Exaurir a Dança, que está traduzido já, esse é um livro de 2006, foi traduzido agora em 2017, que, embora o André Lepec seja um brasileiro, e, enfim, ele escreve em inglês porque ele é professor da universidade em Nova York, então, infelizmente, os textos dele demoram a chegar para a gente, né? Ele escreve em 2006 isso e chega agora em 2017. Mas ele já produz há muitos anos, assim, tem texto do André que eu li, que é de 94, em inglês e tal, né? Então, ele me traz essa outra noção que você está falando, né? Que é do idiota moderno, automovente e é automotivado, gente. Isso é que é... Porque aí, Paulo, você tem razão, quando isso expande para tudo, né?
é essa ideia, não só de que eu tenho que... É essa ideia de que o sujeito moderno, ele tem que se movimentar, e ainda por cima, ele está convencido que ele tem que se movimentar. Que é importante que ele tenha que se movimentar, né? Essa é toda a ontologia, digamos assim, que ele está trazendo ali do sujeito moderno. E aí ele mostra que a dança moderna, essa dança centrada em cima do movimento, ela não é uma representação desse sujeito moderno, ela produz esse sujeito moderno, automotivado e automovente, né? Mas esse conceito, ele vem de um outro autor, que eu não consegui ler ainda, porque o livro dele está esgotado, eu estou tentando comprar, não tem na net, que é do Sloterdijk, né? É um livro do Sloterdijk, onde ele vai desenvolver toda essa ideia de uma ontologia do sujeito moderno, automovente e automotivado. E aí você tem muita razão quando isso amplia para todos os lados. Quando eu apresentei o meu relatório lá do pós-doc no grupo, né, o Daniel disse, mas isso vale para a educação física? Vale, claro que vale. Essa ideia de que a gente tem que produzir o tempo inteiro, movimento, etc., né, e que a gente está, com isso, produzindo a nossa própria derrocada como sujeito moderno, né? Sem a gente perceber. Toda essa ideia, né, de que a gente precisa se mover por questões de saúde, né, é toda essa ideia centrada no indivíduo, num determinado sujeito, num sujeito que está produzindo essa própria modernidade para ela estar também se reproduzindo, né? Então, esse vem desse outro autor, né? E aí o André vai dizer que essa arte, né, essa arte da dança, precisa produzir uma outra política de corpo e uma outra política de movimento que não seja essa que produz esse sujeito automovente e automotivado. Por isso é que eu brinco que eu chamo que é uma dança que não se movimenta, mas move. Não significa que não tem movimento, né? Mas não é essa ideia de se movimentar por se movimentar, ou se movimentar por representar, ou se movimentar. É um outro movimento, sabe? É um outro movimento que vai aparecer daí na relação entre corpo, chão, outro corpo, entende? Como você mesmo trouxe aí. Essa, digamos assim, né, essa produção de vida nesses encontros, né? Tem um texto do André Lepec, que eu acho que eu também cito aí, que é o Planos de Composição, onde ele vai falar... Então, se a dança é relacional, ela não tem uma ontologia pré-definida de movimento. Ela é relacional, né, na ação da contaminação entre todos os elementos. E o André vai dizer, os planos são infinitos. Os planos que vão entrar e que vão ser mobilizados nesse campo de forças, e um campo expressivo que é a dança, são infinitos. Ele vai falar, né? Aí, esses são dois conceitos que vocês identificaram muito bem, muito importantes, que é esse do sujeito e da contaminação, mas que vem da discussão da própria dança, entende? Vem de pessoas que analisam os artistas de dança do final do século XX e início do século XXI. Eles estão basicamente analisando propostas de trabalho dessas pessoas, porque eles veem nessas pessoas a produção de uma outra política de movimento, que o André vai chamar de política de chão e corpo, e aí isso vai se... Tem vários elementos aí, sabe? Bem interessantes. E que eu penso que é muito importante para a gente também, do ponto de vista da educação física, de começar a olhar para isso, né? E de começar a olhar, por exemplo, os corpos que se produzem com o esporte, eles se produzem de forma relacional, não é uma modalidade que vem aqui e que vai ter que e que eu vou ter que me adequar a esse esporte. Ele também se produz de forma relacional e com várias forças e vários campos ali atuando, né, na produção desse esporte. E aí o que eu quero
mobilizar, né? Eu quero mobilizar esse aspecto relacional, de incompletude, etc. Ou eu quero operar e quero mobilizar essa ideia de fixidez, de forma, de alcance. E isso, Paulo, eu acho que bate num outro elemento que acho que você falou não sei se você que falou do hip hop, não, você falou de um trabalho de dança, alguma coisa que você fez na escola. Ah, tu falou do frevo. E aí você vinha falando do balé, e disse, mas eu vou falar do frevo. Você falou do frevo, eu acho, não foi? Acho que foi na aula. Eu falo tanta coisa que eu acho que foi do frevo. Claro que existe. Então, o arquivo frevo, né? E o frevo como referência existe. O referente existe. Mas a cada vez que eu faço frevo, eu produzo um frevo. E eu produzo um corpo de frevo. A cada vez que eu faço. O arquivo, né, o que eu mobilizo ali, o que vem, né, do movimento, eu trago o chão do frevo, eu trago toda aquela coisa do frevo, ele vai entrar num estado de relação. E, para mim, isso vale para todas as práticas corporais, quando elas vêm. Por isso que a gente vai falar de multiplicidade, por isso que a gente vai falar de uma série de coisas, né? Então, eu acho que são conceitos bastante interessantes, né? Esse do idiota, eu quero também compreender um pouco mais, porque, gente, esse discurso, né, do que todo mundo tem que se mexer, porque se mexer, mover é saudável, porque é importante se mover, na verdade, a gente está produzindo esse sujeito esse sujeito moderno, e que ele se convence que ele é o senhor dele mesmo, né? Ele se convence, ele perde qualquer sentido relacional. Eu me convenço que eu sou senhor de mim mesmo, né? Esse é o sujeito moderno. Eu me convenço que eu sou senhor de mim mesmo e que eu sou responsável por me manter movente e manter o mundo movente, né? Eu sou Adriana, o Superman. As tecnologias hoje, elas proporcionam muito isso, né? Então, você tem smartphones que falam na hora de você acordar, smartphones que falam o quanto que deve comer, o quanto você deve estar de batimento cardíaco, qual que é a hora de você fazer... Não, eu sei, esses relógios, né, que controlam tudo. Então, as políticas, parece que essa política do sujeito automovente, ela atravessa diferentes campos, né, de para que você se movimenta, né? Aí vai outras forças, né? Mas eu não vou engendrar isso, não, porque é pouco tempo e tem mais gente aí. Aí não sei, eu acho que esses eram dois elementos, assim, e esse outro com La Roça, né? Essa ideia do texto pedagógico, que eu acho que é uma sacada também, né? Eu entro com ele como uma coisa dura, molar, né? Como o Rubem gosta de... Eu entro com ele como uma coisa molar, ou eu entro com ele como mais um elemento do jogo, que também vai entrar nesse jogo de forças, né? E de ação de um sobre o outro. Né? Rodrigo, eu fiquei pensando também, assim, quando você disse toda a prática corporal, né? Eu acho que está dentro da especificidade da educação física, cultura corporal do movimento, etc. Mas eu acho que o quanto a escrita também é isso, né? Tem toda uma discussão, que eu acho que o que você foi falando, praticamente tudo que você falou, eu escutei de outros professores que estavam discutindo a escrita, por exemplo, o Gropa, né, que vai discutir muito esse processo. Né? Então, o quanto a escrita não é representar, mas é produzir, né? O momento que você está fazendo algo, você não está representando um pensamento, mas você está produzindo um pensamento que também te modifica, né? Então, eu concordo que a dança, não posso falar pela dança, mas escutando vocês, né, que dançam, então a dança é produção de um sujeito, né? Como toda prática corporal, né? Então, nas lutas, esse processo talvez seja mais autoevidente na medida em que a imprevisibilidade da resposta do adversário força a uma impossibilidade do engessamento técnico, como é possível você vislumbrar em algumas danças. Mas, mesmo assim, as doutrinas, as disciplinas das artes marciais buscam engessar essa resposta, criando katas, criando uma série de coisas que vão tentar, né, embutir uma produção aí, né, movente. Mas não sei, eu fiquei pensando também na escrita nessa chave que você dialogou aí.
E é bem isso, Rubem, porque, lembra, uma das coisas que eu, no grupo lá, com o grupo lá do GPF, que eu implico desde o início, eu fico brincando, minha gente, os relatos não são uma descrição do que foi. O relato é uma invenção. O relato é outra produção, né? No momento que você escreve o relato, você age sobre o que você fez, você vai agir sobre os outros. É essa a ideia, né? O relato é em si, não posso ter a ilusão de que um relato é uma descrição daquilo que aconteceu na aula. É uma outra produção. Então, nesse momento, eu estou produzindo educação física também, eu estou produzindo currículo cultural com o relato, né? Do mesmo jeito que quando eu estou na aula, eu estou produzindo currículo cultural. E o relato age sobre o currículo cultural do mesmo jeito que o currículo cultural vai agir sobre o relato e assim vai, né? E aí, Rubem, é uma coisa que a gente está discutindo agora lá e que para mim não era evidente, a gente está discutindo no grupo e que, por exemplo, quando você fala isso, né, da imprevisibilidade do outro, né, isso é a vulnerabilidade, isso é a falha, isso é esse espaço, né, esse espaço de defasagem. E na dança também, cara, o corpo falha, eu nunca consegui dar 2 piruetas seguidas. Entende? Você fica lá, e o corpo vai te dar uma rasteira, quer dizer. Agora, isso para mim vai ser, né? Isso para mim vai ser um espaço de produção, ou isso para mim vai ser né, eu pegar a falha, o erro, como um espaço de produção, ou isso para mim vai ser um grande problema porque eu não alcancei eu não alcancei aquele lugar. Entende? Isso tudo eu vejo isso como relacional ou eu vejo isso como um erro diante de um plano motor, né? Vamos falar aqui com a aprendizagem motora. É um erro diante de um plano motor ou é um espaço de produção, né? Nesse lugar aí de você produzir uma outra política, digamos assim, de movimento, né? Eu fico pensando bastante nisso. E aí, Rubem, para mim, você sabe que como eu entrei lá no grupo discutindo a questão da linguagem, e vocês também trouxeram isso da questão da linguagem, é uma outra visão de linguagem também, né? É uma perspectiva de linguagem que vai aparecer nos estudos da linguística, ali nos anos 50 e 60 do século passado, com Austin, que é a ideia produtiva da linguagem. Eu estou estudando um pouquinho isso agora para poder entender mais, né? Que é a ideia de produção que existe na linguagem, ou seja, sempre que você faz um texto, você fala, você não está só comunicando, você está agindo sobre a outra pessoa, né? Você está agindo sobre aquilo que você sobre aquilo que você está falando né? É a ideia. Sendo que tem toda a construção de uma materialidade da cena e da cena do reconhecimento para que isso, por exemplo, a gente está discutindo um bocado isso assim, por exemplo, quando o juiz diz assim, declaro-vos marido e mulher, ele não está simplesmente criando uma representação de marido e mulher. Aquele homem se transformou num marido e aquela mulher se... Mas é o juiz que está falando. Então, existe toda uma cena de produção também dessa linguagem, né? Não é só a linguagem, existe uma cena de reconhecibilidade aí que vai criar essa produção. Então, também não é qualquer texto e qualquer relato, né? Existe uma cena de relatos que se constituem aí dentro do currículo visual, etc., que estão produzindo, assim, ali língua e linguagem e ação, entende? Sim. Então, eu acho que é a gente operar com linguagem nesse sentido produtivo, não linguagem só com sentido de representação e comunicação, né? E operar com sentido produtivo, no meu entender, é operar com a ideia de expressão e de produção de sentido, e não de produção de significado, de fixidez, de representação, de reconhecimento. Agora, a gente sabe fazer isso? Não, a gente não sabe. A gente vai... Não sabe, gente, a gente vai descobrindo
Eu vou contar aqui uma historinha para vocês que foi assim, como se eu tivesse descoberto o fogo ou a roda se eu tivesse na pré-história. Assim, eu agora, durante a pandemia, desculpa se eu estou falando muito, já sou meio-dia, Rubem, eu vou terminar só com essa historinha, para vocês entenderem como a gente não sabe, né? Fica à vontade. Durante a pandemia, eu estou mantendo um grupo de... Eu tenho um projeto de extensão que chama Dançarte na universidade, e um dos grupos que a gente tem, que eu consegui manter durante a pandemia, são pessoas com mais de 50 anos, enfim, né? Nem 60, 65, mas a maior parte delas tem mais de 60, mas tem algumas mais novas e tal. Eu estou mantendo isso. E eu tenho 4 estagiários, 2 monitores, e a gente tem tentado ver como é que a gente consegue permanecer produzindo dança numa perspectiva de criação, e não de reprodução, de exercício, né? Aí dois fatos aconteceram. Né, que eu mostrei um vídeo para eles, né, de uma senhora, ela fazendo lá, a gente tinha dado uma determinada tarefa, ela fez. Eles olharam e só viram que ela tinha problema de mobilidade, de não sei o quê, sabe? Que o ombro dela não subia, que não ia para frente, que não ia para trás. Eu disse, tudo bem, mas ela está dançando? Tá dançando. Eu disse, então isso é que importa pra gente, né? Então, o olhar, vejam, eu tô há 6 meses com esse pessoal fazendo dança por vídeo, e o olhar que eles tiveram ali naquele momento não era um olhar de um corpo que está se produzindo e dançando, embora a gente fala disso, né? Teve isso. E no outro foi, uma aluna preparou uma aula, ela foi dar pra gente, que era uma aula que ela ia dar para uma senhora, e ela fez a partir da perspectiva de Laban, né? Da perspectiva de uma coisa que em Laban chama as ações do esforço, que vocês se remeteram a isso, falando do socar, as ações do esforço, que é a dinâmica em Laban, né? Ela pegou a questão do tempo, rápido, lento, e do peso, leve e pesado, né? E aí ela foi dando aquela aula pra gente, e eu dizia, mas tem alguma coisa que isso gera movimento, não é isso que a gente está procurando, né? Eu ficava pensando, isso gera movimento, não é isso que a gente está procurando. Até que eu cheguei, claro, a partir também de técnicas de dança, eu disse, isso não está fazendo com que eu esteja mobilizando esse corpo de forma relacional, né? Mas sim um conceito do que é leve e pesado, e eu vou, a partir disso, criar movimentos leves e pesados. Eu disse, Adriana, o nome dela é Adriana, eu disse, Adriana, quando você estiver com a pessoa aí estabelece o elemento relacional, que é a gravidade. Só isso. Já não é mais produzir movimento, mas como é que o meu corpo se produz na relação com a gravidade. Entende que é uma mudança muito sutil do olhar sobre o que é o corpo. Mas, assim, eu não sabia como falar disso. Embora tenha técnicas que vão trabalhar com isso, e algumas até vêm da dança moderna, do Humphrey Limon, alguma coisa ali, mas ali que era produzir movimento, com a ideia de que é de suspensão, né? Mas quando você traz para a crueza da relação de um corpo físico, material, com a gravidade, aí eu mudei o foco. Não importa mais essa ideia de que formas ou movimentos está vindo ali, mas como é que eu produzo esse corpo ativo na sua relação com a gravidade. Por isso que eu digo, eu não sabia, assim, como lidar com isso numa aula que ela vai dar de 1 para 1 com uma senhora. Não sabia. Né? Então, vamos falar respiração, corpo, gravidade, para ver o que isso gera nesse corpo dessa senhora, que se vê como um corpo saudável, um corpo... Elas têm muito esses textos, né? Mas que, enfim, é bem, bem legal. Então, Paulo... É preciso a invenção da aula também, né? Hã? É uma invenção da aula também. Exatamente, no encontro. É uma invenção do problema, né? Porque você coloca o corpo em uma nova relação, e uma invenção da aula, porque Exatamente. Você coloca a ação, né, que você vai construir ali com o outro corpo. Né? Então, e não tem como aguardar alguma coisa, porque você vai falar assim, qual que é a relação que a minha aluna vai produzir com a gravidade? Não sei, você acabou de inventar esse problema você não sabe, vai rolar, entende? É uma invenção da aula, né, uma invenção do problema,
E dos encontros. E do encontro, né? E do encontro da aula. Como O La Roça, ao falar disso, da experiência, ele fala muito do encontro, né? E ele fala da língua do encontro, da conversa, dessas coisas. Então é isso, quer dizer, nunca aconteceria. Olha que eu falo, gente, tem uma mudança da perspectiva labaniana para os princípios da técnica de release. Eu falo disso o tempo inteiro, né? Como é que Laban olha e como é que a técnica de release olha. E isso tem a ver com a relação corpo-gravidade, Mas eu não sabia como mobilizar isso numa aula com elas e elas com as senhoras. Se a Adriana nunca tivesse dado aquela aula para a gente, que estava eu e as outras meninas, e tem uma pessoa também lá do Rio Grande do Norte agora colaborando com a gente, nunca ia aparecer isso também, né? Às vezes acontece e às vezes não acontece também, né? Não só não tem, que isso é a invenção dos problemas, né? De como a gente faz as perguntas, né? Mais do que como a gente chega nas respostas, mas de como a gente faz as perguntas, né? Tá aí a Virginia Castrup, que vocês também leem. Mas é isso, portanto, olha, tem que estar com o corpo aberto para isso, né? Tem que estar disponível por todos os lados, para cá, nas costas, atrás do joelho, em todo canto, disponível para isso. É isso, Rubem, não sei se foi legal, mas a leitura que vocês fizeram fiquei super, super contente, assim. Agora, fiquei pensando, né? Porque também é um grupo muito especial, no sentido de que tem um monte de gente ligada à dança, isso é uma, né? E tem gente também que atravessa um determinado tipo de leitura, né? Que também ajuda a ler o texto, embora em nenhum momento do texto eu me remeta a Deleuze, a não ser quando eu trago contaminação e articulação, que a Petra Salles se refere a Deleuze. E, obviamente, o Lepec também está muito... No escrito do Lepec se atravessam muitos autores, né? Muitos autores. Deleuze-Guattari é um deles, mas Foucault muito fortemente, muitos autores. Muitos autores da teoria crítica também, né? Porque em inglês, eu já conversei isso com o Rubem, né? Em inglês, critical theory envolve todos esses autores. Não tem essa demarcação, me parece, que a gente faz aqui, sabe? Critical Theory vai entrar Deleuze, Guattari, Foucault, toda essa gente vai entrar também nessa ideia do que o Lepec fala, que ele quer fazer ele faz uma teoria crítica dessa dança, né? É isso. Eu acho que foi ótimo, Adri, obrigado, gente, que acho que não foi mais uma produção, não foi não tiramos dúvidas. Não tem nem pretensão disso. Nós fomos para outros lugares, fizemos rizoma, construímos novos conceitos, e você tem razão, é um grupo bacana, tá legal esse PIBIC diurno, porque tem um pessoal da dança forte, né? Então são meninas do primeiro, segundo, terceiro período, ou começando no grupo agora, mas que vem da dança com essa base. E aí o pessoalzinho que tem lido Deleuze já há 1 ano ou 2 aí, tá com uma bagagem de leitura bacana. Então essa conexão aí eu achei que foi bem legal, bem potente. E a sua participação também fechou aí com chave de ouro esse processo. Nós agradecemos muito aqui a sua participação. Eu que agradeço. Da outra vez que eu vim, eu mandei um texto do Lepec para vocês, que eu acho que foi o plano de composição, né? Exato. Foi o plano de composição. Muito difícil. Talvez hoje a gente conseguisse dar mais conta daquele texto. Se voltar nele, acredito que sim. Né? E o pessoal de dança vai super entender também. Né? Eu vou passar para o pessoalzinho que faz coreografia aí. Era um texto que falava sobre coreografia, né? Eu vou enviar para o povo aí, que eu acho que eu não volto nele, não. Não é muito ele fala também de muitos coreógrafos, que eu acho que é muito importante também ver, né? Ver os trabalhos, assim, ver as coisas lá. E acho que eu vou falar um pouco disso também lá no encontro da FEFISO, né? Porque você agora ficou com aquele tema ciências humanas, e eu vou tentar trazer um pouco dessa ideia das artes e humanidades, né? Assim, um olhar que é de onde eu venho, né? Digamos assim, vai ser ótimo. Para o pessoal que não está sabendo, né? A Adriana, que está lá na programação do congresso da FEFISO, é essa Adriana aqui, é a mesma Adriana. Ela que vai falar na mesa de abertura. E aí eu vou pensar um pouco nessa potencialidade das artes e humanidades, né, dessa produção, a partir da dança, da dança olhada por
por esses autores para a educação física, que essa sempre foi a minha questão, né? Me perguntaram assim, como é que você faz, você sendo de educação física, como é que você vai estudar tudo isso de dança, não sei o quê. Eu disse, para mim, é a produção de um campo acadêmico, que eu acho que, do mesmo jeito que a filosofia vai mobilizar, ou que a sociologia ou a antropologia mobiliza, eu acho que a produção no campo acadêmico da dança também pode, né, se atravessar e mobilizar a nossa ação como professor de educação física e na formação, né, também. Então, é isso. Sem dúvida, já estou ansioso para ouvi-la. Agradeço. Agradeço. Eu que agradeço, adorei. Tchau, pessoal. Um abraço. Beijo. Estou sempre disponível, Rubens, sabe que eu adoro falar dessas coisas. Obrigada. Tchau, tchau. Teremos novos encontros, com certeza. Tá bom.